Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o Frei Carlos Josafá, teólogo que viveu exilado por mais de 30 anos durante a ditadura militar. Frei Carlos, nós deixamos no último bloco a pergunta no ar, né? Como é que foi a experiência do exílio de 30 anos, né? Longe do Brasil para o senhor? O que teve de aprendizado, o que teve de experiência de vida nesse processo? Bem, olha, de fato, quando eu deixei o Brasil, o meu lema era o seguinte: o que conta é o hoje, o que eu tenho que fazer de agora. O passado deixa para lá, né, depois a gente... Olhar para frente. Olhar para frente. E então, ver o que eu devo fazer com as qualidades pequenas que eu tenho, né, agora aqui na Europa. Então, a primeira coisa, minha formação teológica. Então, eu fiz uma formação completa, né, para ser doutor, né, do ponto de vista da igreja, e ter também o grau máximo, né, de cultura na ordem dominicana. Depois, então, eu passei e falei assim, vou fazer uma tese para o doutorado, vou fazer sobre um tema que eu trabalhei, que era a imprensa. Até hoje não há nada disso. Eu fiz, então, a tese, né, sobre a ética da comunicação social e do jornalismo. Né? Fiz um estágio no melhor jornal que eu considerava, que era o Le Monde. Em Paris, né? E ele foi o diretor do Le Monde, fundador e diretor do Le Monde. Ele aceitou de me orientar na parte técnica do meu doutorado. Que interessante. Bem, e depois, então, uma coisa que para mim era assim, importante, é de ter um conhecimento como está a comunicação no mundo nesse momento. Né? Então, eu entrei em contato com os sindicatos de jornalistas dos vários países, com os sindicatos, sobretudo, por exemplo, dos jornalistas que trabalhavam na televisão. Bem, e o senhor, inclusive, fez uma parceria, né, com o Instituto Internacional Jacques Maritain, né, e promoveu uma série de encontros, de estudos e pesquisas sobre os problemas humanos e sociais daquela época, especialmente os problemas sociais na Ásia e na África, não é? A relação entre os povos, a necessidade de uma economia orientada para uma ética mundial. Não é? Como é que o senhor vê essas questões hoje em relação àquele momento? O senhor acha que houve algum avanço nessas questões? Olha, de fato, a minha preocupação foi: eu devo fazer o melhor possível hoje aqui na Europa, como eu estava fazendo no Brasil. Então, eu procurei, primeiro, ver gente que está sendo oprimida, que está sendo marginalizada, etc. Eu vi, sobretudo, os trabalhadores portugueses, facilidade de língua e cultura, para mim, né, que estavam procurando emprego nos vários países nas condições terríveis. Eu me tornei um pouco assim o capelão, né, detestado pelo governo português imediatamente. É claro quem era que estava lá, né? Bom, Salazar. Aquela ditadura também, né? É uma ditadura. Bem, e aí, por outro lado, eu procurei chegar e entrar em contato com tudo aquilo que havia de avançado. Por exemplo, uma coisa muito importante, o sistema econômico nosso depende, a gente pensa disso, daquilo, depende do consumidor. Sim. Se você é um consumidor manipulado pela publicidade e tal, escravizado, como é o caso do Brasil, desculpem, né? Então aí era muito importante isso, e eu então encontrei uma associação das mulheres na Suíça, 500 mil mulheres, a Suíça só tem 6 milhões de habitantes. Então, elas vigiavam a economia. Alguém lançava um produto, esse produto assim, elas mandavam examinar tecnicamente e depois, mentira, lançar isso aí não é tanto. De modo que elas dominavam a economia, retificando sempre na linha da verdade. Aí, se eu seguir, e me tornei logo uma espécie de capelãozinho delas também. E você acha que essas questões que o senhor viu naquele momento, elas avançaram hoje ou tem outra visão sobre isso? Continuaram em grande parte, mas houve uma diminuição. E foi um trabalho feito, mais ou menos assim, pegar uma data, a partir de 1974, o capitalismo resolveu
se impor. O comunismo acabou e tal. Né? Bem, então aí o que seria interessante dizer nessa coisa que você falou, eu encontro com Jacques Maritain. Eu tinha um amigo espanhol que veio exilado da Espanha, nós nos unimos, ele era o presidente, né, do Instituto Jacques Maritain. Então, nesse caso, nós começamos a fazer o seguinte, pedindo ajuda ao governo suíço, pedindo ajuda ao governo, nós íamos à África, nós íamos à Ásia, nós íamos aos países e fazíamos uma reunião com os líderes sobre justiça social e a relação com a Europa e a crítica eventual que teriam que fazer à Europa, etc. Certo. Então, isso aí, publicamos uma série de livros, né, sobre isso. Inclusive, assim, a obra do senhor, que é extensa, né, são mais de 40 livros publicados no Brasil e na Europa, o senhor tem reconhecido, tem ganhado cada vez mais reconhecimento e valorização. Prova disso são 2 livros que nós estamos com eles até aqui, né? Temos aqui o Utopia Urgente, que foi escrito em 2001. São textos de 37 teólogos, economistas, sociólogos, não é? E alguns amigos do senhor também, personalidades importantes, né, no Brasil, né, falando da vida do senhor, da importância da sua obra, né? Esse livro foi feito, inclusive, em homenagem aos 80 anos do senhor em 2001. Né? E temos também aqui o Fogo Amigo, né, sobre o velho frade, que foi lançado ano passado, né, contando assim, muito da vida do senhor nesses 95 anos. Aí eu queria saber do senhor como é que foi trabalhar nesse livro, nesse Fogo Amigo, revolvendo tantas passagens da vida do senhor. Não é muita emoção, não? Olha, acontece o seguinte, como eu já tem um outro livro também precedente, quando eu completei 60 anos, então eles foram publicando, então eu propus aos amigos, falei assim, olha gente, vamos fazer o seguinte, vocês me propõem as questões que vocês acham importantes e eu respondo. Então eles me mandaram aí, são 31 questões. Desde questões assim, de religião, o que é crer, por que o senhor tem fé, etc. Há questões, então, sociais, questões políticas, questões, né, questões, por exemplo, importantíssimas no livro, a questão da sexualidade, que hoje há uma confusão nas cabeças, né? Né? Então, esse livro tem aí 31 contribuições, que a questão me é colocada, explicada pelo amigo, né? E eu respondo, né? Bom, de modo que é uma espécie de, quase que eu diria assim, de uma espécie de imitação, meio humilde demais aí, de uma Suma Teológica, né? Bem, há questões, às vezes, que vêm de pessoas, de bispos, senhores bispos, etc., ou simplesmente uma pessoa simples que trabalhou comigo aí, né, na linha social. E como é que o senhor, com essa experiência toda, esse conhecimento todo, essa vivência toda do senhor, como é que o senhor analisa esse momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, esse momento político, esse momento social, não é? Especialmente sobre a ótica da ética cristã? Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu creio que eu lhe falei que eu escrevi, né, no ano 2000, um livro sobre a ética mundial, em que eu coloco os vários aspectos, né, da ética pessoal, da ética familiar, da ética política, da ética econômica. Bem, então o que acontece é o seguinte, hoje há o negativo, né, da ética econômica que está na base. Sim. Né? E depois a ética política, e que está muito dependente da econômica. É verdade. Né? Bem, então, na realidade, muita coisa sempre existiu, né, de corrupção na economia, de corrupção na política. Mas, nesse momento, destamparam. Aí as sujeiras fedeu para todo lado, né? Está insuportável, né? É isso. E aí os políticos que estavam fazendo a política
os políticos que todo mundo conhece dos vários partidos, estão todos escondidos, não quer que fale deles não, porque começou a falar, logo vem a corrupção. Né? É verdade. Bem, então, nesse caso, nós nunca tivemos conhecimento como temos hoje. Né? E também eu acredito que nunca tinha havido uma corrupção tão extensa, né? E tão intensa, tão volumosa como a fez. Né? Bom, então, há uma vantagem. Veritas, verdade, né? Está aí, nós estamos vendo a realidade a consertar. Tal como ela é. Agora, a dificuldade é enorme. Não há líderes políticos quase. Eu podia citar, mas não vou dar uns 3, assim, que eu considero que vale, mas de fato. E como é que você acha que a gente consegue manter a fé, a esperança em dias melhores, vivendo tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia? Isso, olha, primeiro, de fato, olha, não basta a gente criticar, não basta jogar pedra, Sim. se ele pegar a pedra e construir. Então, para mim, estamos um roteiro imediato. As eleições de 2018. Lá nós precisamos fazer há umas tantas exigências fundamentais, particularmente em favor dos trabalhadores e não em favor dos grupos econômicos. Sem dúvida. Né? Porque hoje o nosso governo está muito nisso, né? De consultar os grupos econômicos e não consultar os sindicatos. É verdade. Né? Bem, então, você acha que essa é uma via que mantém a nossa esperança de dias melhores? Isso. Né? Querido, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Foi um prazer entrevistá-lo e aprender muito com o senhor aí. Viu? Uma experiência de vida fantástica, né? E especialmente aos 95 anos, continuando tão produtivo, tão lúcido, tão saudável e tão esperançoso. É um prazer, viu? E assim nós terminamos o programa Retratos de hoje. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!